Oi, Ali, tudo bem? Mayumi, Ali Mayumi. Conheço uma menina chamada Ali Mayumi. Não, Gabi Mayumi. Oi, Pri, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Que eu tô tentando botar uma coisa pra conseguir falar melhor com vocês. Oi, Priscila. Oi, Cris. Tudo bem? Oi, Adri. Marina, Regiane, Drique, Diana, Laura, Letícia. Tudo bem, Letícia? Angelita. Oi, gente. Nick, Flávia. Gente, eu tô morrendo de calor. Blumenau é muito quente. Vocês não têm ideia. Boa tarde, boa tarde. Viviane, Tereza, tudo bem com vocês? Hora da marmita? Então vocês me assistam, por favor, enquanto ficam marmitando, ok? Ou me ouçam. De Goiânia. E aí? Ah, pegou a receita comigo da manteiga ghee? Que legal. Adoro fazer, mas tem que ficar prestando bastante atenção. Oi, Nice, tudo bem? São Luís do Maranhão, gente. Gente, eu acho o Periscope, o webinário, o Snapchat tão legal. Obrigada. Porque a gente consegue conversar com um monte de gente, assim, que não tá perto de nós. Oi, Julie, tudo bem? Que legal. Tudo certo, Letícia, e você? A receita da ghee, quem não sabe, eu acho que eu já coloquei no meu canal do YouTube. Não tenho certeza. Gente, vocês podem bloquear quando vocês verem, assim, que nem esse rapaz acabou de comentar sexys, essas coisas. A gente não precisa dessa gente assim, não. Oi, de Barbacena, Minas Gerais. Priscila da Suíça. Suíça já me lembra chocolate. Olha que gordinha safada. Obrigada, Mayumi. Oi, Fabiana, tudo bem? Então, gente, a gente vai começar a falar sobre o kefir, porque muita gente no Snapchat veio me pedir, Júlia, eu não consegui acompanhar, deu problema no link. Realmente, ontem no webinário deu problema. O link que foi enviado pelo programa foi o link errado. E olha que eu testei, eu deixei tudo pronto já no início do dia. Nossa, estava tudo pronto. Chegou na hora e deu tudo errado. Deu tudo errado. Enfim, do Chile. Adoro o Chile. Adoro, adoro. Chocolate é quase planta, só que ele passou por um processamento. Então assim, ó, eu vou propor para vocês o seguinte, eu vou responder as principais perguntas que eu recebi no Snapchat, que eu deixei aqui prontinho já para responder. E aí eu vou respondendo, ok? Assim que eu terminar de responder e falar sobre o kefir, vocês podem enviar as dúvidas de vocês. Porque senão fica desconexo, eu posso parar e me perder, isso eu faço facilmente, sabe? Eu me perco muito fácil. E o que eu gostei muito do webinário é que eu podia selecionar os comentários, conseguia ver todos eles e conseguia responder a todos. Então, a hora que eu quisesse, eu poderia ir respondendo de forma mais organizada. Eu adorei. E vai ter o webinário toda quinta-feira. Agora que eu já resolvi a situação, já sei o que deu de errado. De Dracena, oi, Cris. Então, agora que eu já resolvi tudo, já sei o que deu de errado, não vai acontecer novamente. Na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente vai ter outro webinário. Só não sei ainda o assunto, então quem quiser mandar sugestão pode mandar. E quem não conseguiu participar, quem tem dúvida ou quem quer ficar sabendo sobre o próximo webinário, é só acessar o link ju.tips/kefir ao vivo, que é um link que vai direto para se inscrever. É tipo um aplicativo, é uma plataforma de webinário, entende? Para quê? Para que eu possa conseguir conversar com vocês enquanto eu apresento e converso como se fosse um bate-papo tipo Periscope. A diferença é que o webinário ele grava o vídeo com uma qualidade excelente, né? E eu consigo responder as perguntas, eu consigo participar com vocês de forma mais organizada. Então, por isso eu tô indo pro webinário, além do Periscope, além do Snapchat. Muito bom ver vocês aqui. Ah, Rebeca, né? Muito bom te ver, Rebeca. E, assim, fica mais organizado, eu consigo responder. Então, gostei muito. Não vou abandonar nenhum outro, tá? Snapchat, vocês podem continuar me acompanhando. Mas lá eu vou utilizar para poder fazer sempre vídeos bons, de qualidade, e poder colocar no YouTube para que quem não conseguiu assistir, possa assistir depois, tá?
Ok, já vamos respondendo essa pergunta. Primeira pergunta, aonde que eu consigo kefir, Julie? Como que eu consigo? Porque eu não consigo de jeito nenhum, não encontro doador. Se você pesquisar no Facebook por comunidade, doadores de kefir, ou doação de kefir, ou só botar a palavra kefir, você já vai encontrar comunidades e páginas que vai ter listas de doadores. Caso você não encontre lá, você vai botar, no Google, doador kefir. Pronto, e bota a sua cidade. Você vai achar blogs e sites que você vai conseguir doadores. Muito obrigada pelos corações. Vocês sabem que quanto mais coração a gente ganha, mais visualizado esse vídeo fica para o mundo inteiro, né? Então mais gente vai ficar sabendo que existe papo sobre saúde e mais gente pode se beneficiar disso. Muito obrigada mesmo. E quando você não conseguir também pelo Google, tem um blog que foi por onde eu consegui o meu kefir, que é o kefiralimentoprobiótico.blogspot.com.br. Alguém pode escrever aí para o pessoal ver? kefiralimentoprobiótico.blogspot.com.br. Lá tem a lista de doadores para o Brasil inteiro e para outros países, tá? Tem para o Uruguai, tem para o Chile, tem para a Espanha, tem para o Japão. Então tem para diversos lugares. É bem completo, eu adoro esse blog. Tá? Se alguém puder escrever, kefiralimentoprobiótico.blogspot.com.br. Gente, eu vou primeiro responder essas perguntas aqui, tá? Sobre o kefir causa gases, eu já vou responder para vocês. É só porque eu quero me organizar. Então, a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente quer o kefir, quando a gente consegue o kefir, é o que eu vou fazer? Obrigada, gente, obrigada. O que eu vou fazer é esse site, tá? É esse blog aí. O que eu vou fazer quando eu receber o meu kefir, Julie? E agora? Não sei o que fazer com ele. Quando você receber o seu kefir, você vai lavar ele em água filtrada e vai colocar, independente dele ser de água ou de leite, e vai colocar ele no líquido. E vai colocar a fermentar fora da geladeira, em um recipiente de vidro e tampado apenas com um paninho para que ele possa liberar os gases que ele produz, certo? Então, por que num pote de vidro? Porque o vidro é inerte e o kefir, como ele é uma matriz de açúcar, podemos dizer, e de bactérias, ele produz muito ácido e ele vai acidificar o meio e pode começar a corroer esse plástico. A gente sabe que plástico, partículas de plástico, não é legal nem pra gente e não vai ser legal nem pra eles, certo? Então, as partículas de plástico, quando você armazena leite, alimentos, elas vão servir como disruptores endócrinos. Então, vai fazer o teu corpo entender que você está colocando hormônio para dentro, ou vai fazer o corpo liberar mais hormônio, e não vai ser legal para você. Então, até dentro de casa, evitem potes plásticos, tá? Evitem copos plásticos, evitem qualquer coisa que seja plástica. Sempre que você puder usar vidro, melhor, tá? Ah, Julie, mas o pote é de vidro e a tampa é de plástico, o que eu faço? Passa um rolo filme, aquele rolo PAC, ele não libera esse tipo de partícula, ele é seguro. Então você passa ele antes de colocar o alimento. Muita gente usa pote plástico e bota o rolo filme, bota o alimento e fecha com o rolo PAC junto, que é para proteger a comida daquele plástico, que protege você, né? Então, custa um pouquinho a mais? Custa, mas eu prefiro gastar com isso do que com a minha saúde e com a minha doença mais tarde, beleza? Então, o kefir, por ser uma matriz ácida, né, açucarada e ácida, e por produzir um conteúdo um pouco mais ácido, você vai manter sempre em recipiente de vidro que é inerte, beleza? E vai tampar sempre com um paninho para deixar ele respirar e liberar o gás carbônico e outros gases que ele produz, para que ele não se sufoque com aquilo, porque senão a produção do teu kefir não vai ficar adequada, o líquido que você tomar não vai ficar saboroso, não fica palatável, e quem é que gosta de comer coisa ruim? Né? Ninguém gosta. Eu adoro comer coisa gostosa. Então o kefir, para mim, não pode estar muito ácido, ele não pode estar muito denso, tem que ser gostoso e tem que fazer bem de verdade. Não adianta a gente botar o kefir no plástico e achar que está balando quando está comendo um monte de partícula plástica, certo? Então recebeu o kefir em casa, vai colocar ele no leite e vai deixar fermentando, beleza? Se for o de água, você vai colocar na água. Agora, Julie, qual é a proporção que eu vou colocar de kefir para água e para o leite? Para o leite, você vai colocar sempre 1 colher de sopa de grãos de kefir. Pode ser em leite de vaca, que não é pasteurizado, aquele leite, o leite cru. Pode ser em leite pasteurizado, que é menos pior.
pode ser em leite ultrapasteurizado, que é mais pior, e pode ser em leite em pó também. Mas, Júlia, qual seria o ideal? O ideal seria o leite cru, mas nem sempre a gente tem acesso ao leite cru. Então, o bom não pode ser inimigo do melhor, legal? Então, você vai pelo leite que você tiver disponível e vai preferir aquele menos processado possível, ok? No caso da água, a proporção é diferente. Então, é 2 colheres de sopa de grãos para 1 colher de sopa de açúcar mascavo e a quantidade de água que você quiser. De preferência, no mínimo 500 ml para essa proporção. Leite, gente, quanto menos processado, melhor, tá? Então, assim, desnatado ou integral? Integral. O integral vai ser menos processado que o desnatado e vai manter ali a gordura natural do alimento. E ela é importante. Aquela coisa de a gente consumir a gordura natural do alimento é isso, não ficar adicionando muita gordura na comida. É não ficar usando esses produtos light, diets, que... Para que você vai consumir um leite desnatado? Não tem gordura, os principais nutrientes do leite são lipossolúveis, ou seja, eles precisam de gordura para ser absorvido. Então você tira a gordura, você perde a oportunidade de absorver esses nutrientes. Fora que um monte vai embora com a gordura. Então leite desnatado para mim é que nem tomar água. E vai ter um monte de fator alergênico, então eu prefiro tomar água nesse caso. Excelente pergunta. Eu vou responder essa sobre o antibiótico agora, porque eu vou continuar aqui com as outras. O que é um antibiótico? Antibiótico é antivida, bio é vida. Tudo que for antibiótico, pessoas, crianças, tá, que utilizam muito antibiótico vão precisar... Olha só, gente, o negócio ali do churrasco ali atrás, estou só observando. Olha essa coisa bonita pra gente ficar vendo. Então, toda pessoa que utilizar antibiótico vai estar, sim, degradando toda a parte do trato gastrointestinal, que vai desde a boca até o intestino. Então, o antibiótico é antivida. Ele acaba degradando tanto as nossas bactérias boas, como as ruins e como as células do nosso organismo, né? O antibiótico deixa o corpo mais frágil toda a vida. Então, um probiótico seria interessante? Com certeza. Além de melhorar a absorção de nutrientes e a digestão dos alimentos, aproveitar melhor as proteínas, as vitaminas, os minerais, além disso, de melhorar essa sua imunidade, ele vai proporcionar uma proteção do seu corpo contra esses antibióticos, né? Não vai botar o seu intestino a perder. Então, quem toma muito antibiótico acaba tendo uma flora intestinal, uma microbiota bem degradada, tá? Se não, dependendo do antibiótico, pode ocorrer também a lesão das bordas em escova que a gente tem no intestino. O nosso intestino é o primeiro impacto, né? O primeiro acesso do que a gente coloca para dentro com o resto do corpo, com o que a gente tem aqui dentro. Então, o intestino é aquela barreira, passou dali e vai para o sangue, sabe? E a gente tem que cuidar do intestino toda a vida. Ter intestino preso, ter síndrome do intestino irritável, ter problemas intestinais não é normal. Ter uma microbiota não saudável e inflamação no intestino não é normal, tá? Então a gente tem que cuidar, sim. Muitas pessoas não cuidam, não dão bola, tem prisão de ventre e ao invés de procurar um probiótico porque não tem conhecimento, acaba usando chá de sene, que é um chá natural, é natural, mas é irritativo, ele inflama seu intestino para causar diarreia, assim como qualquer outro laxante que você encontra em farmácia. O que ele vai fazer? O que o laxante faz, afinal? Ele vai irritar a mucosa do seu intestino, por isso que você vai loucamente ao banheiro, e isso não é nada bom, porque além de irritar, ele inflama a mucosa, e uma mucosa inflamada traz malefícios para o que entra para o seu sangue, porque vai acessar o meio interno do seu corpo, né? Ela pode provocar oxidação de nutrientes e vitaminas, e além do que acaba prejudicando essa bordinha em escova. O que é a bordinha em escova? Queria ter alguma coisa aqui para desenhar para vocês, mas eu não tenho. Enfim, vamos lá, vamos imaginar que o nosso intestino ele é cheio de voltinhas assim, certo? Várias voltinhas. Em cada voltinha desse intestino, que é onde absorve os nutrientes, onde a gente faz o aproveitamento do que foi digerido, nessas bordinhas tem pequenas vilosidades, que são outras pequenas ondinhas, que são tipo pelinhos. E é ali que ocorre a principal absorção, sabe? A absorção a melhor, assim.
o laxante chega ali e inflama. Aí a pessoa usa laxante por anos ou por meses. Sempre que dá um probleminha, a pessoa está usando um laxante. Por mais natural que ele pareça, ela vai lá e utiliza. Tem uns que são mais naturais, mas sempre tem sene junto. E o sene é natural? É, mas ele inflama e irrita a mucosa da mesma forma. Com o tempo, esses pequenos pelinhos, essas microvilosidades que a gente encontra nessas bordas em escova do intestino, que são importantes para absorver nutrientes, com o tempo elas vão morrendo, elas vão sumindo. E aí, essa borda em escova do intestino fica lisa e avermelhada, e a pessoa com o tempo desenvolve uma síndrome do intestino irritável, um câncer no intestino, porque, querendo ou não, você está provocando uma alteração celular, e o câncer é justamente isso, é uma célula que começa a se comportar de forma errada, de forma diferente das outras. Então, você já sabe que para evitar câncer de intestino, para melhorar a sua saúde, para ter o intestino funcionando legal, você precisa de um intestino saudável e não de laxante, ok? Então, gente, nada de laxante, nada de irritar o intestino. O nosso intestino tem que estar tranquilo, equilibrado, ok? Sobre contraindicação do uso de kefir, nada em excesso. Nunca vão consumir o kefir em excesso, por favor, gente. Então, assim, um copo de kefir por dia, tá ótimo. 2 copos, tá ótimo. Agora, 3, 4, uma jarra, pra quê? Você não precisa. Você já vai ter benefício se você consumir 2 colheres de sopa de kefir de leite. Aliás, falando agora sobre os benefícios do kefir. O kefir de leite tem, em média, 37 probióticos, 37 lactobacilos, bifidobactérias e outras bactérias que trabalham junto para melhorar essa atividade bacteriana no seu intestino. Então, o de leite tem mais de 37, certo? O de água vai variar muito de onde você conseguiu o de água, mas vai ter em torno de 10 a 15 até 20, dependendo da fonte, vai ficar nessa variedade de tipos de bactérias que vão repovoar a sua microbiota intestinal, certo? E agora eu vou para a próxima pergunta. Qual é a diferença, me perguntaram, entre kefir e iogurte? O que seria melhor eu consumir, Julie? Entre kefir e iogurte, sinceramente, o kefir. Porque o iogurte normalmente é feito apenas com fermento lácteo. E o fermento lácteo ele vai proporcionar apenas algumas bactérias já existentes nesse leite para melhorar a saúde da sua microbiota. E vai variar muito pouco entre 2, 3, 4, 5, raramente 7 bactérias quando é um iogurte feito com probióticos mesmo, certo? Então, nesse caso, o ideal seria o kefir, porque ele vai ter muito mais probióticos, ele vai proporcionar uma flora, uma microbiota variada, por isso mais saudável, né? E onde que eu vou colocar o kefir para fermentar? Me perguntaram também no Snapchat. Aonde você vai colocar? Sempre em temperatura ambiente. Eu estou falando do kefir de água e do kefir de leite. Não estou falando dos outros probióticos que existem, que tem kombucha, tem o Caspian, tem outros. Não estou falando deles. Estou falando exclusivamente do kefir de leite e do de água, ok, gente? Porque muita gente acha que é igual o processo, mas não é não, é bem diferente. Outra coisa que me perguntaram, Julie, aconteceu do meu kefir separar em 2 partes o kefir de leite. Ficou com um soro, uma aguinha e uma parte mais densa do leite. O que eu faço? Ele morreu? Não, ele não morreu. Ele está, na verdade, muito pelo contrário, muito saudável, o seu kefir. Por isso que ele se separou. Ele gostou tanto desse alimento, gostou tanto desse leite que você colocou e da temperatura, da proporção, para ele tá tão bom que ele fermentou muito, assim, daquela maneira, sabe? Então, seu kefir está ótimo, a temperatura está ótima, ele está muito saudável. E se o seu kefir, o conjunto de matriz, também se separar, não se preocupa, isso acontece e você pode utilizar normalmente. E você pode doar outra parte também, se você quiser. Gente, só para deixar claro quem entrou agora, eu vou responder perguntas depois, tá? Então, eu tô primeiro respondendo o que me mandaram no Snapchat para ficar organizado. E assim que eu falar, gente, acabou aqui as perguntas, vocês podem ir perguntando, eu já vou respondendo, tá? Desculpa, mas é só para deixar tudo organizado, para eu não me perder também aqui na fala. Outra pergunta que me fizeram foi, como congelar os grãos de kefir? Gente, para que congelar, aliás? É muito legal que você faça uma reserva
Porque vai que você recebe a sua sogra em casa agora nas férias, ela resolve fazer uma limpeza, uma faxina na sua cozinha, ela joga fora o kefir achando que relaxada, deixou o leite fora da geladeira, azedou, olha que relaxada, vou limpar essa cozinha. Imagina, ela vai lá e joga o seu kefir fora. Não, né? Então acidentes podem acontecer. E já aconteceu comigo, minha mãe jogou meu kefir fora e eu fiquei assim, ó. Só que eu tinha reserva. Então é por isso que o que eu faço? Eu pego uma parte do meu kefir e congelo no leite mesmo, direto no congelador. Boto num potinho de vidro, tampo e coloco no congelador a congelar. Pronto, deixo lá para sempre. Já tem uns lá que estão há mais de ano e pode ficar por muito tempo, tá? Você pode congelar ele tanto assim, como se você fosse colocar para fermentar, você coa. Aí, como se você fosse botar para fermentar novamente, bota o leite ou a água com açúcar normal, cobre bem os bichinhos e coloca para congelar. Outra forma é, depois de você ter coado e você vai congelar, você pode botar num saquinho plástico, fechar bem e colocar só o kefir sem nada no congelador, tá? O importante é que você lembre que quando você for descongelar, o seu kefir vai estar voltando de um período de dormência. Então, para ele voltar a trabalhar, ele vai levar um tempinho maior. E isso é normal. O kefir de leite volta a trabalhar em torno de 3, 4 dias depois. Muito bem, conforme antes ele já trabalhava. O de água pode levar de 1 semana a 1 mês. Então, o de água ele é um pouco mais sensível, certo? E a gente fica preocupado com o de água e vai lá e bota um monte de açúcar achando que está faltando. E na verdade não, é porque ele está se recuperando desse estresse que foi o congelamento. Existem outras formas de você, digamos, armazenar esse kefir e fazer essa reserva de segurança ou guardar ele para o caso de você viajar, que seria desidratando ou fazendo outras formas de secar ele para manter esse kefir e você utilizar quando você quiser novamente. Só que eu não vou explicar aqui porque senão eu vou me delongar demais. Se vocês quiserem saber como fazer isso, naquele blog kefiralimentoprobiótico.blogspot.com.br que eu já falei no início da transmissão, nesse blog vocês vão conseguir, tá? Então vocês vão conseguir essa informação. Para que você congela também? Você vai viajar, se você vai ficar 30 dias, 20 ou mais de 10 dias fora de casa, é legal que você congele o seu kefir, tá? Então você congela ele para o caso de você viajar. Ah, mas Júlia, eu só vou ficar 10 dias fora de casa ou 1 semana, por aí. Então não tem problema, você faz normal, como se você fosse fermentar ele fora da geladeira, só que daí você armazena ele dentro da geladeira. Então ele vai ficar fermentando de forma mais lenta, porque no frio ele vai fermentar de forma mais leve, devagar, o kefir não fica tão excitado. Então ele vai fermentar muito devagar. Aí você coloca na geladeira e em 10 dias você pode tirar e botar fora na temperatura ambiente, deixa 24 horas e você já pode coar o seu kefir. Sobre o tempo de você deixar coando o kefir. Kefir de leite, ele pode ficar 24, 48 até 72 horas. A diferença é que quanto mais tempo ele ficar fermentando, menos lactose ele vai ter e mais quebra de proteínas, albuminas, as caseínas do leite, então elas vão se quebrar muito mais, tá? Então, para quem é intolerante à lactose, pode tomar kefir de leite? Pode. A diferença é que essa pessoa vai ter que esperar o mais tempo possível para ver se consegue tomar esse kefir de leite, porque quem tem uma intolerância muito forte não vai conseguir, tá? Não vai conseguir porque é muito sensível à lactose. Mas muitas pessoas que são intolerantes, que são meus pacientes, conseguem tomar sem problemas e aproveitando bem os benefícios. Se você é intolerante à lactose e tem medo, então utiliza o kefir de água, que pelo menos você tem essa segurança de não ter nenhum desconforto ou nenhuma inflamação no intestino, certo? Outra pergunta que me pediram também é: posso lavar todo dia os meus grãos de kefir com água? Vamos lá, o ideal é que você não lave todos os dias, o ideal. Por que você lavaria todos os dias os seus grãos de kefir você lavaria eles? Para quê? Para diminuir a acidez do kefir, o produto final, né, o leite fermentado. Aí você lava o grão. A mesma coisa para o kefir de água, tá? Então, se você quer um kefir menos ácido, menos forte, né, com sabor não tão marcante, aí você vai lavar o kefir todos os dias. Caso você não se importa com aquela acidez, o que eu considero melhor, e você queira que o seu kefir cresça, então você não lava todo dia. Você lava uma vez por semana,
e você vai ter um crescimento adequado e uma boa proliferação do kefir, tá? Então esse kefir vai ser ainda melhor para você, certo? Ele aproveita muito melhor a lactose também. E existe outra forma, inclusive eu já vou falar agora, a gente aprende que o kefir, a gente coa ele direto na peneirinha. Isso tem até um vídeo no meu canal do YouTube, que é o youtube.com/juliemarquato. Lá tem um vídeo meu mostrando como peneirar o kefir de leite e como fazer para peneirar o kefir de água também, separar o bichinho do produto fermentado e colocar novamente a fermentar, né? Então lá tem um vídeo meu explicando. E assim, o kefir, você pode colocar ele como é que é o nome? Numa redinha, tá, de tecido, que agora eu não me lembro o nome, é parecido com o tule, mas é parecido com o tule, pode ser tipo a tule. Oi! Então, você coloca o kefir dentro, você pode fazer uma bolsinha se você não quiser sempre ter o trabalho de coar o kefir, porque às vezes para algumas pessoas não é tão prático, né? Então, voal, isso mesmo. Então você pode fazer uma bolsinha, eu aprendi isso com uma menina, eu postei no meu Instagram, e agora eu até me esqueci o nome dela, e eu aprendi com ela a fazer isso, eu achei super legal. O interessante é que esse pacotinho tem que ser grande, ele não pode ser muito pequeno, porque senão o kefir não vai crescer de forma adequada. Então, você bota o kefir, o grão, dentro desse pacotinho e só coloca dentro do potinho de leite. Na hora de você simplesmente quiser trocar, você tira o leite e coloca ele num novo leite. Não precisa nem lavar. E quando for lavar, ele já está pronto. Ah, foi a Letícia! Letícia, linda, eu adorei essa dica. Por isso eu estou compartilhando aqui, ó. Então, eu achei super prático. Apenas a dica de não lavar todos os dias e ter um espaço bom para que o seu kefir consiga se desenvolver e consiga produzir adequadamente esse leite fermentado, certo? Outra dúvida que me perguntaram foi, Julie, os meus grãos de kefir estão boiando. Eles morreram? Não, eles não morreram. Se eles estão boiando é porque esse sim está muito saudável, está adorando a fonte de nutriente, o leite ou a água com açúcar que você está colocando. Ele se inflou com oxigênio e por isso ele acaba boiando um pouco, tá? Então não tem problema, não estragou, não morreu, muito pelo contrário, eles estão ótimos. Outra coisa que me perguntaram foi, Julie, meus grãos de kefir estão muito viscosos, quando você puxa eles soltam uma melequinha e tudo mais entre eles. Significa também que seu kefir está muito saudável, gostando da temperatura, gostando do alimento que você está colocando para ele, então ele está ótimo. Perguntaram aqui se pode colocar o kefir no sol. Só se você for desidratar o kefir e fazendo da forma adequada como se explica naquele blog que eu falei. Se você quer que seu kefir se mantenha vivo e fermentando normalmente, você não vai expor ao sol, tá? Ele tem que ficar fermentando em temperatura ambiente, num armário ou num lugar que ele não tem acesso a muita luz solar, tá? O kefir não gosta de luz para continuar a proliferar. Outra coisa que me perguntaram foi se o kefir de água também boiando. Gente, é a mesma coisa, tanto para o kefir de leite como para o de água, vai acontecer de ele boiar um pouco porque está muito saudável. Quando fica meio amarelado em cima, é porque a temperatura está mais alta. Então, no verão vai acontecer do kefir de leite ficar com uma película amarelada em cima, mas não precisa se preocupar. Apenas lave, porque essa película amarelada é uma nova colônia de bactérias, de pequenos kefirrãs que começou a se formar. Tá? Então, assim, não é nenhum problema para você, não. Ah, falando nisso, se você quiser uma mistura mais homogênea do seu kefir, se você quiser que ele fermente bem e cresça, você pode, quando você coloca ele no leite ou na água, você mexe bem para que o kefir consiga ficar mais disperso, né? Consiga se soltar e ter mais regiões, mais superfícies de contato com o açúcar. Então ele vai se proliferar mais rápido, tanto de leite como de água. Se você quer que ele se prolifere mais rápido, você pode vir para Blumenau, porque aqui o clima é quente pra caramba, tá? Então seu kefir vai se multiplicar muito rapidamente. E, na verdade, vamos lá, brincadeira. Você pode fazer uma estufa, tá? Porque o kefir em temperatura muito baixa, ele é mais tímido, ele se prolifera devagar. Quando a temperatura é um pouco mais alta, ele vai se proliferar mais rápido. Então, você faz uma estufa no seu forno, em casa, deixa por 10 minutos a 60 graus e já coloca desde o início o seu kefir lá dentro. Aí ele vai começar a fermentar um pouquinho mais rápido. Outra estratégia é você aquecer um pouquinho o leite, de forma que você consiga colocar o dedo dentro e deixar tranquilamente,
que significa que ele vai estar numa temperatura mais baixa do que 40 graus Celsius. Aí você pode colocar ele no kefir levemente aquecido, para o kefir se proliferar mais rápido. Outra estratégia é você botar normal o kefir com leite ou com água para fermentar e botar uma baciazinha de água quente fora e mergulhar ali o copo de vidro, o recipiente que está o kefir, para aumentar a temperatura do meio externo e fazer com que ele se prolifere mais rápido, ok? Aí, outras perguntas que me fizeram foi, quanta quantidade de carboidratos e quantas calorias ele tem? Gente, quantas calorias? Isso vai variar muito da composição desse leite, da composição de gordura, da composição de carboidratos e proteínas, tá? E caloria, nesse caso, o kefir você não vai consumir loucamente, você não vai consumir em excesso, não tem por que se preocupar tanto. Mas em um copo de kefir de leite, ele pode ter até 100 calorias. Num copo de kefir de água, ele tem que ter no máximo 10 calorias, porque não pode ter nada desse açúcar sobrando no kefir, tá? Ainda assim, independente da quantidade de calorias, o kefir de leite é muito mais nutritivo. Ele vai oferecer muito mais nutrientes e muito mais lactobacilos e bifidobactérias para o seu intestino. Então, ele tem um pouco mais de caloria, mas a densidade nutricional dele é muito maior. Então, ele é muito mais interessante do que o kefir de água, no sentido melhorar microbiota, melhorar saúde, ok? Outra pergunta que fazem muito é, Julie, kefir emagrece? É por isso que você fala tanto do kefir? Na verdade, kefir não emagrece. A gente tem que parar de pensar que existem alimentos, existem coisas que são emagrecedoras. Cuida com isso, gente, tá? É muito fácil de vender uma coisa pra vocês. Se eu falar pra vocês que comer areia emagrece, eu posso estar certa por um lado ou errada por outro, mas assim, não emagrece. Aquilo que você come não vai ter o efeito de ir lá retirar a tua gordura e levar junto nas fezes. Não é assim que acontece. Tá? Então, o que vai te emagrecer? Seus hábitos de vida, o seu estilo de vida, o que você come no todo, de forma geral, e não apenas uma coisa. Ah, Julia, eu tô comendo goji berry porque goji berry emagrece. Ah, sério que você acredita nessa história? Jura? Tudo que eu quiser vender pra vocês, eu vou botar emagrece no final. É fácil. Ovo. Comam bastante ovo porque ovo emagrece. É muito fácil. Goji berry tem um poderoso antioxidante e emagrece. Amaranto é rico em proteínas e emagrece. Então, tudo que você quiser vender para alguém, emagrece. Então, cuidado com esse termo emagrece. Não existe nada emagrecedor, nada com esse poder, tá? Existem alimentos que melhoram a sua saciedade, melhoram o impacto metabólico, que vão te ajudar a não sentir tanta fome, a não sentir tanta compulsão, a não sentir tanta vontade de comer porcarias. E são esses alimentos que vão te ajudar nesse contexto do querer emagrecer. Então, eles vão ser coadjuvantes e não agir diretamente no emagrecimento, ok? Então, o kefir não ajuda a emagrecer, mas ele, muito pelo contrário, melhora muito a absorção de nutrientes, melhora toda a sua saúde em geral e, consequentemente, vai melhorar todos os seus resultados do que você quer em dieta, do que você quer em saúde. Então, se você está fazendo uma dieta e você utiliza um probiótico, o kefir, por exemplo, então ele vai melhorar os seus resultados com os seus objetivos, certo? Me perguntaram também, Julie, posso adaptar os grãos de kefir do leite para o de água? Pode, você consegue adaptar, mas esse processo de adaptação tem que ser lento. Então, você vai utilizar o leite, um pouquinho de água com açúcar. Leite, um pouquinho de água com açúcar por um tempo, por uma semana. Depois desse período, você vai começar a adicionar menos leite, mais água com açúcar, por mais uma semana. E por último, você vai botar só água com açúcar. Ou se você quiser transferir o leite do leite para o leite vegetal, o processo é o mesmo, tá? Então daí vai ter que adicionar no leite vegetal açúcar e... Oi, senhora kefir. Então você vai adicionar no leite vegetal açúcar e, nesse caso, fazer o mesmo processo de adaptação. Porque o kefir, nesse processo de adaptação, vai tanto se manter um pouco estressado, porque ele não está adaptado com aquele tipo de açúcar, porque é diferente, como ele vai começar esse processo de fermentação. E por que existe essa diferença? Porque os açúcares são diferentes. O açúcar, por exemplo, da lactose, a lactose ela é quebrada em dois açúcares, que é a galactose e a glicose. Então, diferente do açúcar mascavo ou do açúcar da fruta,
que é rico em frutose e glicose, certo? Então, acontece de ter esse processo de adaptação. Ele consegue, mas leva um tempo. É necessário esse tempo para o seu kefir se adaptar. Da mesma forma, você pode fazer do kefir de água para o de leite. Você pode fazer esse processo de adaptação. E tanto de leite como de água, você pode adaptar para o suco de uva. Só que o suco de uva, quando você vai usar o kefir, tanto de água como de leite para fermentar, eu sugiro que deixe no máximo 24 horas, porque senão ele fica muito alcoólico, fica com um sabor muito forte e ácido, assim, parecendo um pouco avinagrado, tá? Então, até 24 horas seria ideal você deixar o seu kefir de suco de uva fermentando. Outra pergunta que me fizeram foi que o kefir de água, ele forma uma película meio melequenta em cima. Se isso é normal? É normal, é porque o kefir está saudável. Você pode retirar essa película e lavar bem, ou você pode deixar ela junto com o leite fermentado, junto com o seu kefir. Ela é uma nova colônia de bactérias, tá? E, gente, acabou as perguntas. Queria saber de vocês, agora vocês podem fazer várias perguntas que eu estou aqui para responder, porque eu respondi todas as que me mandaram no Snapchat. Quem tem intolerância à lactose pode consumir sim o kefir com leite normal, tá? Ele vai consumir essa lactose. Quem acabou o tratamento de quimioterapia pode tomar kefir? Eu sugiro que você fale com o seu médico antes, mas eu não vejo nenhuma contraindicação para nenhuma doença, para pós-operatório, para pós-quimioterapia, tá? Então, por mim, poderia tomar, mas conversa com o teu médico antes. Porque o seu filho vomita depois de tomar o leite fermentado, ele com certeza deve ter alguma... Ele pode ter alguma... o estômago dele pode não estar aceitando tão bem esse leite fermentado. Tenta dar uma porção menor para o seu filho. O kefir, ele pode aumentar sim os gases num período de até um mês, porque ele está fazendo todo o reflorestamento da sua microbiota. Mas depois não, porque os gases são provocados principalmente pelas bactérias ruins. Tá? Então, nesse processo de adaptação, pode sim ocasionar um pouco de gases, porque está fazendo a troca da microbiota, mas não é para sempre. Você pode fazer para a família inteira, tá? Então, no caso do de leite, para fazer para a família inteira, eu sugiro 500 ml de leite, 1 colher de sopa de grãos de kefir, e de água, 1 litro de água, e 4 colheres de sopa de grãos e 2 colheres de sopa de açúcar. O leite tem que deixar na temperatura ambiente para fermentar, o de água também, tá? Você esquece de trocar a água, eu sugiro botar um alarme no celular, eu sempre coloco. Sobre o leite kefir na Paleo, o leite, né, a Paleo, ela não tem laticínios, não tem fonte de laticínios. Mas se faz bem para você, queijo e outros alimentos que são fonte de laticínios, você pode consumir normalmente e fazer sua Paleo de forma mais natural possível e não tem problema. Existe kefir em cápsula sim, não sei indicar para vocês, não sei dizer se é seguro, infelizmente não sei dizer, tá? A melhor forma de conseguir o kefir é fazer ele em casa através de doação. Pode fazer com leite cru, ele é a melhor opção, tá? Sempre o leite menos processado possível. Como eu sei quando o kefir de leite já fermentou o suficiente? Quando ele adquire uma consistência um pouco mais densa e não tão líquida. O líquido do kefir já fermentado é proteína? Não. Não é só proteína. O líquido do kefir já fermentado vai ter gordura e proteína já quebrada, certo? Quem quer o kefir para doar, encontra nas comunidades que tem no Facebook e no blog kefiralimentoprobiótico.blogspot.com.br. Dicas de receita com o kefir, já vou falar. Qual o tempo mínimo para uma boa fermentação? Tanto de água como de leite, 24 horas, ok? Vai ter menos lactose e não vai ficar tão ácido. Se você for tomar o kefir de água, vamos supor, deu 24 horas, mas ele ainda está um pouco doce, espera mais para ele fermentar esse açúcar de forma mais eficiente, tá? Porque ou você está colocando muito açúcar ou ele não está fermentando de forma adequada. A caseína no kefir de leite ela é quebrada, tanto é que se você separa o kefir de leite em um filtro de papel daqueles de café, você tem um iogurte grego em cima e o soro, que é composto por bastante proteínas já quebradas, que é o famoso whey natural que o kefir proporciona pra gente.
E esse soro pode ser utilizado na fermentação de grãos, como feijão, grão de bico, lentilha. Pode comer o grão, sim, em pequena quantidade, ok? Os carboidratos do kefir de uva, eles acabam sumindo, porque o kefir fica muito excitado com o kefir de uva, ele consome muito a frutose presente ali, então é muito baixo, tá, o teor de carboidrato. Depois que você coou o leite fermentado ou a água fermentada, quanto tempo fica na geladeira? A água fermentada, eu sugiro que deixe até 5 dias, porque senão ela fica com um sabor meio forte, gaseificado demais, meio intragável. Então, se você quer manter o líquido fermentado na geladeira, até 5 dias. O de leite, entre 1 semana e 10 dias, você consegue manter na geladeira sem problemas. Tá? O importante é que você tape bem, porque senão pode formar fungo, mesmo estando dentro da geladeira. Então, usa um recipiente bem limpo, tapa bem, e você consegue deixar na geladeira e ir consumindo ao longo da semana. Eu sempre faço isso, porque eu não sou a única que consome em casa. Deve utilizar nas doenças inflamatórias intestinais. O kefir já foi comprovado que ajuda muito a questão de síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa, hemorroida, entre outras, tá? Então é muito importante que utilize sim. Os carboidratos do kefir de uva, eu já falei, são muito baixos, é muito pouco, ele é completamente consumido pelo kefir, sobra muito pouco. Para transportar o kefir, a gente tampa o potinho. Você pode botar em potes de vidro tampado, tá? Para não virar. E depois a pessoa que receber vai tirar e vai passar esse período de estresse, vai coar, vai lavar e vai botar novamente a fermentar com o paninho em cima. Em garrafinha de água, pode, se ela for de vidro. Nada de plástico, recipiente sempre de vidro. Ai, que delícia que deve ficar essa rapadura no kefir, gente. Nossa, deve ficar bom mesmo. Os carboidratos do kefir de leite sobra muito pouco. Sobra em torno de 1% do que já tinha antes, né? Então é muito pouco mesmo. Muito pouco mesmo. O ideal é que seja lavado com água mineral, tá? Evitar a água com cloro. Mas eu já lavei com água com cloro porque eu me descuidei e eles não morreram. Pode colocar o kefir no leite de coco, sim. Você coloca o leite de coco com açúcar mascavo e a proporção seria 2 colheres de sopa de kefir para 1 colher de sopa de açúcar mascavo com o leite vegetal. Qualquer leite vegetal, ok? Me pediram antes receitas, né? Com o kefir de água, você consegue fazer... Sabe aquela água saborizada que a gente vê por aí, que o pessoal bota várias frutas picadas, sabe? Então, dá pra botar o kefir já, a água já fermentada, com as frutas picadas dentro e botar gelo e botar na geladeira. Você deixa algumas horas e depois você vai ter uma água saborizada e gaseificada, que fica deliciosa. Com o kefir de água, você pode bater ele com leite de coco e abacate, leite de coco e frutas vermelhas. Com leite de coco e frutas, fica sensacional. Ou você pode tomar ele puro, porque ele vai ter um sabor apenas meio gaseificado, ele não tem muito sabor. Você pode também colocar o kefir de água com sucos, em tudo que você colocaria água que você fosse tomar, você pode estar colocando ele. O kefir de leite, você pode fazer iogurte grego com ele, você pode bater ele como vitamina, substituindo o leite, você pode fazer molho para salada, você pode temperar ele com alecrim, com orégano, com sal. Se você fizer a separação do soro e aquela parte que fica em cima, que é o que você faria o grego, você pode também usar aquela parte para misturar com tempero verde, para misturar com outras especiarias e fazer um creminho para salada, fazer um antepasto, né? E o soro você utiliza para fermentar os grãos ou você pode utilizar como whey natural também, numa proporção, gente, atenção, não pela quantidade de proteínas, mas porque o soro do kefir, ele é extremamente laxativo sem irritar a mucosa, quando tomado até meio copo. Apenas meio copo, que é 100 ml, gente. Não mais que isso. Senão ele pode irritar se você consumir em excesso. Ok? Apenas o soro, sozinho, após o treino. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Lembra do que eu falei? Tudo que é natural é ótimo, mas se for irritar a mucosa em excesso, não é legal. Sim, se você vai usar o kefir de leite no suco de uva, você tem que fazer o mesmo processo de adaptação. E não precisa se preocupar, eu já fiz, fica gostoso o kefir de leite misturado com suco de uva.
E quase que eu deixei nessa. Eu meio que me arrependi de fazer só de suco de uva. Eu gostei bem mais com um pouquinho do leite. Eu tomo de água pura às vezes, porque não dá tempo de bater, não dá tempo de fazer outra coisa, e eu tomo assim. Como eu tenho os 2 kefirs, eu uso uma semana o kefir de água, outra semana o kefir de leite. Beleza? Ou quando eu não tô afim de tomar, sei lá, o kefir de leite, eu passo um mês tomando de água. E depois eu volto a tomar o kefir de leite um mês e deixo de água na geladeira ou congelando. Certo? Eu acho que eu já falei todas as receitinhas que dá pra fazer com o kefir. Acho que já. O kefir de leite pode ser criado com leite de coco, com açúcar? Pode, Dani. Você vai ter que fazer o processo de adaptação desse kefir, mas não tem problema não. Você consegue utilizar sim. Se tem que tomar em jejum seria melhor, porque seria o primeiro contato dos probióticos com todo o trato gastrointestinal. Mas não é obrigatório, não precisa. É isso aí, Letícia, dá para fazer sorvete de kefir, isso é verdade. Você consegue fazer a separação do soro. Você usa uma boa quantidade desse kefir de leite separando o soro e bate com frutas vermelhas. Se você quiser, você pode botar um adoçante. Eu adoro aquele adoçante natural que é a banana, sabe? Banana é o adoçante natural que eu mais amo. Então, tu bate o kefir com frutas vermelhas, esse kefir meio grego, e com banana, que é o adoçante natural, e você faz um sorvetinho. Ele fica cremoso, você bota a congelar e fica um sorvete de kefir. Excelente pro verão. Se for tomar em jejum, você pode tomar água com limão depois? Pode. Pode tomar antes ou depois. Se você deixar o seu kefir tampado, ele pode morrer, porque ele precisa liberar aqueles gases, né? Aqueles gases que são tóxicos para ele. Então, você só vai tampar o seu kefir para você levar, para você transportar, para você levar para alguém. Apenas nesse momento. Depois você destampa e deixa ele liberar esses gases naturalmente, ok? Obrigada, eu que agradeço, gente. Mais nenhuma dúvida? Porque encerrando as dúvidas, a gente encerra o Periscope. O que fazer com o excesso de kefir que não consegui doar? Eu congelo. Eu sempre separo em pacotinhos ou potinhos e congelo, que sempre aparece um novo doador. Como identificar se o kefir morreu? Quando ele não estiver mais fermentando nem o leite ou nem a água. Então você deixa ali dias e dias e não fermenta, continua igual. Seu kefir morreu, sua muda está imprestável, troque. Ah, muito obrigada. Ah, você tampa para fazer o vinho, só que daí mesmo assim fica aquele gás carbônico, né? Se você não tampar, você vai conseguir também fazer o vinho. Não precisa se preocupar. Obrigada. O seu não cresce muito, Carla? Então tenta fazer aqueles procedimentos que eu expliquei de aumentar a fermentação. Colocar ele numa estufinha, no forno ou num recipiente. Ele normal, numa bacia com água quente para que a temperatura do lado externo aqueça eles trabalhem mais rapidamente. O kefir de água e de leite, eles se excitam com o calor. Aí eles ficam doidinhos por açúcar e comem loucamente. Por isso que no verão eles proliferam muito, muito. E você tem um leite fermentado muito mais rápido, ele fica até mais ácido. E no inverno ele vai mais devagar. Você precisa de 48 horas para o seu kefir de leite ficar bem fermentado. Se esquentar muito, eles podem morrer. Tá? Num bolo, sim, se você vai usar o leite fermentado num bolo, você vai perder todo o probiótico que tinha ali. Então não adianta. É melhor você fazer uma caldinha com ele. Ele fermenta, mas não cresce, então precisa de um choque. Ele precisa de um incentivo, esse seu kefir. É isso aí. Porque aí é mais frio, é normal. Então ele vai fermentar, mas ele vai crescer muito devagar. Ai, muito obrigada. Não sou rica e nem fina, mas tô aceitando. Toma o suco verde de manhã em jejum. Seria interessante bater junto com kefir de leite? Seria interessante sim. E com kefir de água também. Qualquer um dos dois. Mais dúvida, gente? Tô adorando esse Periscope. Se você não fizer a adaptação, ele pode morrer ou ele pode viver, mas é mais fácil de ele morrer. Bem mais fácil. Obrigada, Joana. Joana é aquela Nutri, né, que falou comigo? Acho que é, né? Então tá bom, gente. Então acabou as dúvidas? Tem dar pausa ou tomar-se todo dia? Excelente dúvida. É legal que você dê pequenas pausas. Não precisa tomar todos os dias não, tá? Inclusive, o que eu passo para os meus pacientes em consultório? Que no primeiro mês, eles tomem todos os dias a porção de um copo.
seja de leite, seja de água. E passando esse período, quando já está há um mês na dieta, um mês e meio, que eles consumam pelo menos 2 a 3 vezes na semana e depois eles não precisam estar consumindo tanto esse kefir, certo? Então não precisa consumir todos os dias. Inclusive eu falo, cansou do kefir? Congela, quando você quiser novamente reintroduz, porque é interessante de tempos em tempos você estar restaurando a sua flora intestinal, né? Ai, Renata, Curitiba é muito perto, só que pra gente atender eu preciso primeiro pedir um documento CRN novo e eu preciso de uma sala para atender, não tem. Ai, Ju, você é uma querida. A Julica Cor. Você é uma querida, muito obrigada por sempre me acompanhar. Como é que é? Pode misturar com garrafinha de água? Não entendi a pergunta. Sou sim, Nova Brasil, sou aluna sim. Olá, bom dia. Mesmo ele estando com cheiro de fermento, se não crescer ele morreu? Não, não quer dizer que ele morreu. Pode ser apenas que ele não, ou a temperatura não está proporcionando, não está sendo tão boa para ele crescer, ou falta substrato, ou o leite não está tão bom, ou açúcar. Tô adorando and sou de Joinville, adorei esse and. O kefir de leite não vai ter a caseína intacta, ela é quebrada. O kefir de leite, com o kefir de leite você consegue o whey natural. Ah, pode misturar sim o coado para guardar, não tem problema. Pode misturar o de hoje com o dia anterior, eu faço isso sempre, sempre. Eu guardo meu kefir de leite numa jarra. E daí eu vou, sempre que vai dando, eu vou botando dentro da jarra. E conforme eu quero consumir, eu utilizo o kefir. Se eu vejo que já está muito tempo parado na geladeira e nem um dia me deu vontade de bater ele com fruta, ou nem um dia deu me lembrei de usar o kefir, eu vou lá e faço o processo de separação do soro, do kefir, né? Para utilizar o soro para fermentar grãos, que aqui em casa o pessoal come feijão. Então fermento o feijão com água e o soro do kefir. 2 colheres de sopa, ok, gente? Com bastante água acima do feijão. E a parte cremosa eu bato com morango e faço ou um sorvetinho ou um creminho com esse kefir. Kefir é excelente, gente, pro café da manhã. É mara. É mara. Oi, tudo bem? Então é isso, gente? Acabaram as dúvidas? Muito obrigada a vocês por me acompanharem. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Gratidão demais, demais, demais. Muito obrigada por participarem e por estarem aqui pelos coraçõezinhos. Quanto tempo dura na geladeira? O kefir de leite entre 1 semana e 10 dias e o de água eu sugiro deixar até 5 dias. Água fermentada pode entrar em contato com metal? Em contato ela até pode, mas existe um outro cuidado muito importante que a gente tem que ter com o kefir. Eu esqueci de falar aqui, tá no meu vídeo no YouTube explicando como coar o kefir, mas eu esqueci de falar aqui, me desculpem. Os utensílios que você utiliza no kefir, então, o recipiente tem que ser de vidro, porque o vidro é inerte e não vai reagir com nada. E os utensílios não podem ser de alumínio ou de ferro ou de qualquer outro metal. Ele pode ser de aço inox, que não vai reagir com o kefir, ou silicone, tá? Os utensílios, pode ser de madeira também, a colher ou plástico, mas para a hora que você vai coar, tá? A colher de plástico pode, mas só nesse momento. E daí você pode mexer o kefir com a colher assim, a peneira pode ser de aço inox ou de plástico, não tem problema, é um processo rápido, então não vai interagir, mas com os metais o kefir reage fortemente, então se você colocar num recipiente de metal, não vai ser legal. Se você usar uma colher naquele momento, o seu kefir pode passar a produzir um leite meio com sabor, sabe, um sabor assim meio de ferro, não sei, eu nunca comi ferro, mas assim, fica aquele sabor meio metal, sabe? Não sei dizer. Então, gente, muito obrigada. Eu queria só deixar aqui dito pra vocês que vou continuar fazendo periscopes sempre, mas que agora toda quinta-feira a gente vai ter webinário, toda quinta-feira mesmo. Eu vou começar a colocar vários vídeos pra vocês no meu canal do YouTube, porque eu sempre passo muita dica no Snapchat e no Snapchat fica só 24 horas, assim como o Periscope. Então, assim, eu vou começar a compartilhar tudo que eu falo no Snapchat no meu canal do YouTube. Então, eu vou falar em todas as redes, mas eu vou deixar disponível para quem não tem Snapchat. Muitas pessoas têm dificuldade de adquirir o aplicativo. E, assim, todo mundo tem acesso à informação. Então, não me custa fazer vídeos de 4, 5 minutos com uma informação boa para vocês, certo?
Então, para quem não sabe, o meu canal no YouTube é youtube.com/juliemarquato. Meu nome é super estranho, eu sei, me desculpem, quer dizer, tenho que pedir desculpa à minha mãe, né, que botou esse nome esquisito. Mas... é a Cris Franklin, eu conheço sim. E para quem quiser é só se inscrever lá. E para quem quer saber sempre quando vai ter o webinário, porque eu não vou avisar sempre no Instagram ou no Snapchat, nem sempre a gente lembra, né? Então, sempre vai ser toda quinta-feira às 8 horas da noite. Pode ser que varie o horário, mas eu vou avisar todo mundo através do e-mail de quem está inscrito no webinário. Então, quem quer me assistir no webinário, pode acessar, tem um link que eu fiz que vai direto para as inscrições dos webinários, que é dju.tips/kefir ao vivo, que é o link que eu usei para o webinário de ontem, ok? Joana, que legal, isso que os meus vídeos no YouTube ainda não estão tão bons. E hoje eu vou postar um vídeo sobre a banana verde, que é prebiótico, falando um pouco sobre o casamento kefir, probiótico, e prebiótico, banana verde, ok? Muito obrigada, muito obrigada pela dica. Então, gente, um grande beijo para vocês, muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada, eu tenho muita gratidão pelo carinho que vocês têm e fico muito feliz de falar para vocês, tá? Então, eu vejo vocês agradecendo que eu passo informação e queria dizer para vocês o seguinte, é vocês que movem tudo isso, são as perguntas, as dúvidas, o carinho de vocês, então faz a gente sempre continuar fazendo o que a gente gosta, sabe? Eu gosto muito de passar informação, o meu objetivo é esse, a minha meta é melhorar a vida das pessoas e se eu puder transformar a vida de vocês de longe, através de Periscope, através de Snapchat, através de Instagram, Facebook, YouTube, por onde eu conseguir, eu fico muito feliz de estar ajudando. Então, obrigada por todas as mensagens de carinho, por quem me manda, Julie, comecei a seguir você e já perdi 5 quilos e agora eu vou procurar uma Nutri. Julie, eu estou fazendo isso, muito obrigada, você mudou a minha vida. Vocês não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz, eu sou eternamente grata e cada vez que eu recebo uma mensagem dessa, eu ganho o dia, tá? Eu ganho o dia, é como, eu não sei, é alcançar o meu objetivo. Sabe? É esse o meu objetivo. Então, é verdade, Dé, foi você que me mandou uma mensagem ontem e eu recebo muitas, as pessoas têm dificuldades, as pessoas ficam confusas com tanta informação que a gente encontra na rede, mas, assim, gente, não fique confuso, procurem orientação profissional, procurem um profissional com o qual vocês se identificam, que vocês acreditam na mesma coisa que ele. E eu acredito muito que eu posso ajudar as pessoas, por isso que eu faço isso, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo Periscope, no Snapchat, no Facebook, no Instagram, aonde mais for possível. Se surgir uma nova rede, eu tô lá, ok? Um grande beijo e muito obrigada.